Vamos ver se ele demora um pouquinho. Boa noite a todos. Com a graça de Deus, vamos iniciar mais uma reunião do NEPGCL, hoje no dia 24 de maio de 2022, continuando com o terceiro capítulo da carta aos Filipenses. Então, para iniciar a nossa jornada de hoje, a nossa querida Soninha vai fazer a nossa prece inicial. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo tão importante, tão rico para todos nós, que possamos nesse instante estar totalmente dedicados e focados a esse estudo e que ele possa nos trazer as contribuições para a nossa vida, as reflexões, para que possamos sempre seguir na evolução espiritual, aprendendo com esses ensinamentos que o Evangelho nos traz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, era só um bocadinho de por aqui. Pronto. Então, hoje a gente inicia a partir do versículo 17 e 18, né? Só dando uma recordadinha nos anteriores aqui. Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, eu perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça na lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Esses três foram vistos na semana passada, né? Estão nesse slide aqui. Tá? E o que vem para hoje, eu coloquei esses dois aqui. Então, na Bíblia de Jerusalém, a gente tem: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E no Almeida, nós temos assim, ó: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, sendo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Isso é o que temos para hoje, para começar a nossa reflexão. Quem quer dar o pontapé inicial aí? O que a gente considera? Consegue entender daí? Eu estava observando aqui, eu li essa passagem na Bíblia do Peregrino. E aí tem os comentários, né, sobre essa parte. E aí eu posso ler os comentários aqui, porque acho que já dá um norte para a gente. Com certeza, minha filha. Então, pode propor-se como exemplo, porque segue o de Cristo, né? No caso, Paulo, que fala, sede meus imitadores, irmãos, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, ele se coloca como exemplo, porque ele segue o exemplo de Cristo. Não o exemplo de algo acabado, mas um esforço constante, ou seja, alguém que está sempre buscando a melhoria. E aí, depois, no versículo 18, aqui ele, na verdade, ele vai até o 19 na explicação. Pode referir-se aos judaizantes, né? Esses que seriam os que são inimigos do Cristo, inimigos da cruz do Cristo, né? Os judaizantes, ou a outros em geral, são inimigos da cruz de Cristo porque buscam sua segurança em ritos e desempenhos puramente humanos, em observâncias alimentares, em circuncisão, que fala da vergonha, porque isso vai falar depois, né, do ventre, da vergonha, no terreno, ou então o culto material, segundo onde colocam a salvação futura. Então, assim, o que eu entendi aqui, a primeira parte já foi dita, né, a questão de imitar a Paulo, porque ele busca imitar o Cristo, no sentido de seguir, né, o seu exemplo, e essa questão dos judeus, né, que tanto são contra o Cristo que o crucificaram, né? Então, ele está falando sobre essas questões e até os hábitos judeus, os rituais e os hábitos mesmo que eles têm, né? As crenças, as formas como eles lidam com as situações, que são um contraponto que até Paulo era bastante contra, né? Até a questão da circuncisão e tudo mais. Isso vai ser falado mais para frente, pelo que eu entendi, nessa mesma sequência, né? Mas é isso, quer dizer, foi o que eu observei do que está escrito aqui, que me deu um caminho para compreender essa parte. Muito bom, Soninha. É isso mesmo, né? A questão de ser de meus imitadores aí, como você próprio colocou, é no sentido de... Ele fala segundo o modelo, né, que tem em nós, mas assim, é o que ele busca, né? É o que é uma posição, é uma condição que ele busca, né? E é como se ele estivesse convidando as pessoas para buscar junto dele, né? Para fazer com ele a mesma busca, né? De seguir esse modelo que obviamente é o Cristo, né? E também quando você falou, né, dos judaizantes, né? Porque eu acredito que haviam muitos, porque ele fala aqui dos quais aonde que está? Aqui, principalmente, né, embaixo, no Almeida, né? Segundo exemplo, tem Jó pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, que eu tenho a impressão que ele diz assim, é o que eu sinto, né? Que muitos que estavam com eles, que teoricamente se proclamavam cristãos, né? Mas ainda estavam muito apegados e muito presos às questões que você falou, dos costumes, né? Por exemplo, da circuncisão, de tantas outras leis, né? Do judaísmo, né? E que
e que, na verdade, não entendem por completo, vamos dizer assim, não assumem por completo a questão do cristianismo, a questão do modelo que ele fala aí, a questão da cruz do Cristo que ele fala. Eu entendo assim, de tudo aquilo que você tem que enfrentar, tem que enfrentar no exterior e tem que enfrentar dentro de você mesmo, né? Para conseguir, vamos dizer assim, seguir realmente esse modelo, né? Porque a cruz do Cristo não é simplesmente aquela cruz onde ele foi crucificado, né? Que é o madeiro, mas é todo o trabalho que ele fez, toda a vida que ele teve e todo o trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, né? Para conseguir realmente seguir esse modelo, né? Seguir esse Cristo. Mais alguém, gente? Pode falar, Lu. Eu penso que também tenha muito que ver com também os gentios, né? Porque eles eram bastante pagãos, né? E talvez, claro, por um lado estavam tentando seguir o Cristo, mas não queriam deixar esses costumes pagãos que tinham, né? Exatamente. Não sei, de acender velhinha para um e azeite para outro e não sei o quê, né? E também tem a coisa do modelo do Cristo, né? O modelo de humildade, de amor ao próximo, de ajudar, que naquela época também não era muito, não estava muito na moda, né? Não estava muito na moda, isso daí era um discurso, eu acho que naquele momento era um discurso bastante difícil de seguir. Então, é isso que eu penso, que de repente são aqueles. E levando um pouco para o tempo da gente, talvez são aqueles que estão só na aparência, né? Esses são os inimigos, né, do Cristo, aqueles que estão só na aparência, mas no fundo, não segue, né, a doutrina pura do Cristo. Exatamente. Muito bom mesmo. Quem? Não, fui eu. Alguém mais, gente? Na época que Jesus veio até nós, muitos que reencarnaram naquele momento vieram já assim bastante preparados para aquele enfrentamento, tanto que foram os mártires, né, das arenas, dos circos e tal. Então, eu penso nessa frase que ele está ali, nesse momento, comentando sobre esses outros adeptos que estavam chegando pela primeira vez a um aprendizado desse, e que realmente a mudança foi muito difícil para eles. Então, eles ficavam meio que com um pé cá, com um pé lá, né? Era fácil para aqueles que vieram preparados para a tarefa, né? Que reencarnaram para esse suporte para o Cristo. Mas para todos os demais que foram sendo convertidos, deve ter sido muito difícil, porque a mudança foi muito radical, né? Então, assim, ele colocou como inimigos da cruz, mas eu até acho que essa frase é um pouco forte, né, para nós hoje, porque para eles eram ignorantes daquilo que o Cristo realmente trouxe, né? É que deviam fazer um pouco de bagunça ali naquelas coisas, como a Luciana falou, né? Não sabia se agia de um jeito, se colocava com outra postura, né? Demorou muito tempo, e ainda hoje, né, está um pouco demorado, mas eu fiquei pensando mais nessa transição mesmo que ele colocou da mudança, né, de uma postura do monoteísmo para aquele paganismo, e que hoje também é assim, se a gente for ver bem, né? Até mesmo dentro da doutrina espírita, a gente vê centros espíritas querendo fazer de um jeito, não aceitando o que o outro faz,
questionando um pouco Kardec, né? Eu pensei mais assim, nesse sentido mais geral, essa frase. Entendo. Desculpa. Realmente, Jesus foi um grande revolucionário, né, para a época, né? Ele trouxe uma mudança radical para muitos corações, né? Para muitos corações. Então, essa transição, eu concordo com você que eu acho que foi realmente para muitos foi muito difícil e não foi repentina assim, né? Só Paulo mesmo para cair do cavalo e levantar outro, né? Só Paulo mesmo, porque. Mas tem alguns casos que a gente ouve, né? Por exemplo, o Ananias, que curou Paulo, né, da cegueira. Parece que ele se transformou, vamos dizer assim, ele se converteu, digamos, com o olhar do Cristo, né? Com o olhar durante o caminhar do Cristo para a cruz, né? Então, tem algumas exceções, vamos dizer assim, mas na grande maioria, e até para nós, né, como você falou, ainda é muito difícil, mesmo que a gente tente ser esse imitador de Paulo, né? Mesmo para nós, muitas vezes é muito difícil, porque quantas vezes a gente escorrega na casca da banana aí, tantas vezes, né? Às vezes aí ainda é muito difícil. Agora, outra coisa que eu vejo nesse 17 aí, desculpa, gente, é a importância dele estar convidando as pessoas, né, para fazer a mesma busca que ele, e convidando as pessoas também para o exemplo, né, porque a exemplificação é que auxilia, que é um grande é a grande força da divulgação da doutrina, vamos dizer assim, né, da divulgação do evangelho, né? O exemplo são mais do que palavras ditas, né? Então, eu acho que é um convite para essa busca, para seguir esse modelo, é um convite para as pessoas. Assim, eu estou entrando numa trilha, estou botando uma mochila nas costas e estou convidando vocês para irem comigo, né? Mas é um convite também que sejam um exemplo por onde passarem, né? A gente lembra uma frase que acho que foi do Francisco de Assis, que ele fala, né? Não lembro se foi de Francisco de Assis, né? Para que as pessoas cuidem bem do que fazem, né? Porque em muitos casos há muitas pessoas que o único evangelho que vão ler será a sua pessoa, será o teu exemplo, né? Você vai ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, o exemplo é uma coisa de suma importância, né? Então, eu entendo que ele convida para a busca e para o exemplo também, né? Não foi Francisco mesmo que ele falou: saiam pregando, se precisar, Isso. usem da palavra. Sim, sim, se precisar, exatamente. Essa eu sei que é do Francisco também. Alguém mais? Marcinha, Oi, Zezé, Val. Fala, Zezé. Então, eu estava pensando justamente nesse ponto aí, né? A questão do inimigo, né? Como que a gente se torna inimigo do Cristo? Porque às vezes a gente ouvindo assim, como a Nilceia falou, parece bem forte, mas se a gente for analisar, pensando assim, em termos de exemplo, como você colocou, porque é o que ele chama, né? Imitador, por quê? Porque ele dava o exemplo, ele vivenciava aquilo que ele falava, né? Porque a gente sabe, né? Isso são frases que a gente ouve, né?
que o exemplo fala mais do que 1000 palavras, etc. e tal. Só que na hora da prática, a gente falha bastante, né? Tudo bem, somos humanos. Mas em certas posições que às vezes a vida nos coloca, como diz o Aloysio Elias, a gente, como veterano, não pode se dar o luxo de cometer certas faltas, né? Então, por quê? Nós, quando falamos, quando nós frequentamos um lugar, quando nós levantamos a bandeira do Evangelho, nós seremos representantes do Evangelho diante das outras pessoas. E dependendo da atitude que a gente tomar, a gente afasta, ao invés de acolher, das pessoas se chegarem e ficarem junto de nós, as pessoas se afastam por causa, às vezes, de um mau exemplo nosso, né? Então, nesse ponto, nós estamos sendo inimigos do Cristo, porque não fizemos a nossa parte junto àquela pessoa, né? Porque a multiplicação do evangelho vai se dando assim, de exemplo a exemplo, de vivência a vivência, né? Então, quantas vezes, né, a gente não ouve falar em outras religiões que tem gente que não quer nem ouvir falar, não quer nem chegar perto, porque fulano se aproveita disso, daquilo, fulano faz isso, faz aquilo. Esse fulano também tem no mundo espírita, né? No nosso meio espírita. Então, não podemos achar que nós estamos isentos dessas falhas, né? E, às vezes, arrastando muitas pessoas junto, né? A gente tem casos que aconteceram junto ao Chico Xavier, que realmente pessoas que caíram de faixa, e foram muitos com essas pessoas, né? Então, nesse momento, a pessoa está sendo inimigo do Cristo porque está dando um exemplo contrário do que deveria dar. Eu entendo assim, por esse caminho aí. Excelente, Zezé. Muito bom mesmo. Quando ele fala, sejam meus imitadores, ele está se colocando como um exemplo, né? E ele está convidando as pessoas para que sejam exemplos também. E essa questão que você colocou, que nós também podemos ser os inimigos da cruz, eu achei fantástico, viu? Achei muito bom mesmo. Muito bom. Fala, Marcinha. Pegando esse gancho de vocês, nós tivemos agora, ultimamente, de certa forma, no meu ver, uma imagem negativa, né? Que foi o caso daquele que fazia tanto bem e descobrimos, o João de Deus, que a imagem dos espíritas ficou um pouco arranhada, digamos assim, não é verdade? Então, a gente, como disse a Zezé, precisa tomar muito cuidado com todas as nossas atitudes, principalmente quando você começa a ganhar um certo destaque no meio espírita, que as pessoas começam a olhar para você, né? Com outros olhos, você começa a ser, vamos dizer, um exemplo. Então, que seja um bom exemplo, como foi Jesus, porque as pessoas ou vão se desencantar, desiludir, deixar de seguir o Espiritismo por causa da sua conduta, né? Ou realmente vão atrair mais adeptos ainda por causa da sua fala, da sua conduta e tudo mais. Então, muito cuidado que tem que ter. Nossa, nem me fale, não, realmente. Um exemplo dessa situação foi que o João de Deus realmente foi, né, foi complicado. Mas a gente tem que fazer a distinção entre o movimento espírita e o espírita, né? Na verdade, ele não se dizia espírita, né? Se eu não me engano, ele não se dizia espírita. Em todo caso, ele deu umas arranhadinhas, assim, como você falou, no movimento espírita, né? Com certeza. Mas passou, né? Passou. Passou.
Alguém mais, gente? Fazer mais algum comentário aqui? Senão a gente vai ler alguma coisinha aí. Valtinho está calado hoje? Por enquanto, não? Não, não, mas estou prestando atenção. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Gente, eu peguei um pedacinho do Champlin, que ele faz uma explicaçãozinha aí. Peguei uma parte só, tá? O que ele fala sobre imitadores, né? Temos aqui uma correta tradução do vocábulo grego sumimetai, não sei se é assim que fala, né? Que é melhor do que seguidores, embora qualquer pessoa que imite a outrem seja necessariamente seu seguidor, quanto ao padrão de vida em geral. O trecho de Coríntios dá a entender que quando alguém imitava a Paulo, imitava ao mesmo tempo o ideal maior, o próprio Senhor Jesus. Né? Então, é essa questão que a gente deve considerar, né? Que imitava aquilo que Paulo tentava passar para as pessoas, né? Que é esse ideal maior que ele coloca aqui, que é o próprio Senhor Jesus. E quando ele fala, observai os que andam segundo o modelo, temos aqui um duplo mandamento a saber. Primeiro, observai a minha conduta e imitai-me. E segundo, há outros cuja conduta também serve de modelo, aos quais deveis imitar. Portanto, é como se Paulo houvesse escrito, andai como eu ando, imitando-me, e andai de modo a seres imitadores de outros que andam também como eu ando. Só para dar mais uma referência só, né? Questão de andam. Desta feita, temos um termo grego mais comum, peripatel, embora uma vez mais seja indicada simbolicamente a conduta geral e o padrão de vida seguidos. Quer dizer, quando ele fala aqui, né? Aqui a tradução, observai os que andam segundo o modelo. Observai os que, esse andam é no sentido que ele coloca aqui, né? Simbolicamente de conduta, né? Conduta e padrão de vida. E as palavras muitos andam entre nós servem de prova que Paulo falava de cristãos com professos. Deve-se notar novamente aqui o verbo comum do grego, peripatel, que quer dizer andar, usado metaforicamente para indicar conduta de vida, ainda que aqui apareça como algo negativo. Bom, só para trazer uma impressão do nosso amigo Champlin aí, né? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Senão eu vou ler um texto aqui do Emmanuel. Podemos ler? A candeia simbólica, a questão do exemplo, né? Não situeis a candeia sob o velador. Semelhante apontamento do Divino Mestre não envolve o impositivo de nossa palavrosa adesão à verdade. Sem dúvida, o verbo criador de luz é sempre o alicerce inamovível do bem. No entanto, a candeia do ensinamento evangélico reporta-se essencialmente à nossa atitude. O exemplo será, em todos os climas, a linguagem mais convincente. Por nossos passos, revelamos o próprio rumo. É o que a gente estava falando aqui, né? Da questão do exemplo e da questão que, com o nosso exemplo, a gente pode ajudar positivamente ou negativamente, como a Zezé estava comentando, né? A Zezé e a Marcinha. Pelos gestos que nos sejam próprios, estabelecemos a propaganda real de nossos objetivos. Quer dizer, pelo que a gente faz, pelas nossas atitudes, né? Pelos nossos gestos, ou seja, nossos exemplos, né? Não olvidemos que é imprescindível erguer o facho da compreensão com Jesus através da vida prática, arrebatando-a ao velador de nossas conveniências. Para o orgulhoso, é que às vezes a gente faz uma adaptação daquilo que a gente lê, né? Para aquilo que a gente deseja, né? Para as nossas conveniências, como ele fala aqui, né?
A gente sempre arranja desculpas para os nossos enganos, né? Eu fiz isso, mas por causa daquilo lá, né? Então, para o orgulhoso, a candeia simbólica do Cristo é a humildade. Para o inimigo, é a desculpa sincera. Para o triste, é o consolo. Para o faminto, é a fatia de pão. Para o infeliz, é o amparo justo. Para o colérico, é a serenidade. Para o desertor, é a bênção da prece. Para o mal, é a lição do bem. Para o descrente, é a fé viva. Para o desanimado, é a esperança. Para o superior, é o respeito. Para o subalterno, é a benemerência. Para o lar, é o amor praticado. Para a instituição a que nos ajustamos, é a correção no dever. Para todos os que cercam, é a cordialidade e a gentileza, o entendimento e a boa vontade. Não nos esqueçamos de cristianismo, que o cristianismo não é simplesmente a estática da fraseologia e da adoração. É, acima de tudo, a dinâmica do trabalho para que o mundo receba por nosso intermédio a luminosa mensagem da imortalidade triunfante. Jesus, o Mestre inesquecível, não ocultou a candeia do próprio coração sobre o velador da grandeza celestial, mas desceu até nós e imolou-se na cruz, para que lhe descobríssemos no exemplo o caminho para a luminosa renovação. Lindo, né, gente? Vamos voltar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém recebeu algum cutucãozinho aí com alguma frase? A última frase é de deixar a gente com vergonha, né? A 23 aqui, Jesus, Nossa, é. o Mestre inesquecível, não ocultou a candeia do próprio coração sob o velador da grandeza celestial, mas desceu até nós e imolou-se na cruz para que lhe descobríssemos no exemplo o caminho para a luminosa renovação. E todos os outros exemplos, ele coloca o negativo, né? E depois o lado positivo. Nós somos todos os lados negativos da história, né? Nós temos todos esses lados, né? A descrença, o desânimo, né? A mania de grandeza, enfim. E Jesus, mesmo tendo todo o lado positivo, ele veio até nós, né? E ele não ocultou isso de nós, ele revelou. E mesmo assim a gente continuou pisando na jaca, né? Você falou, a gente é sempre o lado negativo, mas a gente pode ser o lado positivo para as Sim, pessoas que a gente encontra, né? Por exemplo, aqui, para o faminto, para o infeliz, né? Você pode ser, quando você se depara com algumas coisas do que estão relacionadas aqui, para o desanimado é a esperança, né? Para o mal é a lição do bem. Ou seja, você pode, para o triste, o consolo, você pode ser esse lado aqui, mesmo sendo esse, né? Você pode, no esforço, ser esse lado aqui, né? Para quem você encontra numa situação complicada, num irmãozinho que está triste, que está faminto, que está infeliz, que está colérico, que é um desertor, ou seja, que está descrente, está desanimado, né? nós ainda não temos uma firmeza muito grande para se manter sempre fazendo isso. A gente faz esporadicamente, depois volta na apatia, né? Então, é realmente uma luta nossa, para a gente se manter naquilo que a gente está achando até que está conquistando. Porque de vez em quando você fazer algo assim, até a gente consegue,
Mas será que é sempre que a gente faz? É nesse sentido que a última frase me pegou muito, porque Jesus veio para mostrar tudo isso e a gente ainda fica nessa corda bamba, né? Uma hora faz, outra hora não faz, outra hora reclama porque não conseguiu fazer. Então, é mais por isso. Fala, Marcinha. Me chamou a atenção, acho que é o 17, 18, 19, é 18, 19 e 20. Deixa eu ver uma coisa aqui. É o 19, que nós aqui voltamos àquela prática, né, que no Espiritismo a gente sempre toca, o lar. É o amor praticado. Quantas vezes nós somos chamados para praticar o amor, mas deixamos de lado. Uma outra coisa aqui no 20º, a instituição a que nos ajustamos é a correção no dever. Aqui eu me lembro de muitas ocasiões em que a gente percebe, na casa espírita, muitos chegam, às vezes, com aquele ânimo todo para ajudar, né? Então, se compromete e depois, por qualquer coisa, um tropeço ou um teste, acaba deixando o dever de lado e é uma desculpa daqui, uma desculpa dali, não aparece e não ajuda, não é verdade? E o 21º aqui, que se a gente conseguisse praticar isso daqui, o nosso ao redor, nosso ambiente, seja de trabalho, seja em casa, seja numa instituição, onde quer que a gente participe, seria realmente maravilhoso, porque se você for cordial, se você for gentil, tiver boa vontade e tudo mais, não tem como dar errado, não é verdade? Foi por aí que eu olhei, você está entendendo? Principalmente a 20ª. Eu sei que a gente não pode desanimar, cada um tem seu tempo, mas quantos chegam e vou fazer isso, a direção da casa começa a contar com a pessoa e de repente bate o desânimo, a falta de comprometimento com o dever, né? A correção aqui no dever e abandona tudo. É isso aí. Com certeza, Márcia, com certeza. Mas isso aqui... Fala, Zezé, pode falar. Tá. Essa questão que a Márcia colocou é muito comum, né? É muito séria, realmente. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? É que nem o trem, né? Você tem muitos vagões e tem as locomotivas, né? Eu observo isso em algumas casas que eu conheço. Quando você vê, são as mesmas pessoas que estão à frente disso, daquilo, fazendo, puxando, e os outros vão na onda, né, como se diz. Então, aqueles mais comprometidos realmente acabam levando, puxando o trem, né? Naturalmente, são os mais compromissados que a vida chama para aquela tarefa, né? E os outros são aqueles que vêm, que passam, fazem aquele namoro, depois voltam, e que serão as futuras locomotivas, né? É bem comum isso acontecer, né? Por mais que, às vezes, a pessoa tem um trabalho que está indo maravilhoso. Eu, pessoalmente, tive algumas experiências assim, e é duro, é difícil você aguentar o rojão, mas tem que aguentar firme, né? E logo na frente a gente vai ver que as coisas vão sendo encaminhadas para outros, né? Aquele que não deu seguimento perdeu a oportunidade, né? Muitas vezes, né? E outros virão para aproveitar aquela oportunidade. Eu acho que é bem esse ciclo que acontece em todo movimento assim espírita, né? A casa espírita tem essa, vamos dizer assim, é uma escola, né? Em que alguns alunos ficam, outros
passam, perde de ano, porque às vezes a pessoa se aproxima do espiritismo e vem aquela empolgação, né? Nossa, que coisa maravilhosa e tal, eu vou fazer, vou mudar o mundo, né? Aí, de repente, ele vê que ele não tem que mudar o mundo, ele tem que mudar a si próprio. Aí ele fala assim: ah, peraí, dá um tempo, depois eu volto, né? Nem por aí. Com certeza, é exatamente isso. Mas eu também acho o seguinte, que realmente, como você falou, né, na maior parte das casas espíritas, das instituições, tem alguns que são locomotiva, né? E os outros, como você falou, vai na onda, né? Agora, eu acredito que faz parte deva fazer parte, não sei, né, do entendimento de quem é locomotiva, de que as pessoas que chegam, elas devem ser, vamos dizer, porque muitas chegam realmente querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, né? E eu acho que as oportunidades devem ser dadas, porque aquele que chega com muito entusiasmo, ou aquele até que não chega demonstrando nada, chega de mansinho, chega, né, ali bem humilde, bem tranquilinho, né? A gente não sabe quem vai virar locomotiva, né? A gente não sabe. Então, eu acho que as oportunidades elas têm que ser dadas. Eu acho que cabe a quem dirige, né? Ter esse entendimento que muitas vezes algumas pessoas vão chegar e vão levar realmente à frente, mas muitas vão desistir. Então, eu acho que, mesmo assim, sabendo disso, eu acho que as oportunidades têm que ser dadas, né? Porque nós recebemos oportunidades de Jesus a todos os dias, a todos os instantes, né? Para nossa melhoria. E a gente não pode, como disse o Vitor Hugo Menino na live de domingo, a gente não pode ser o terminal do bem, né? A gente tem que transmitir. Então, de alguma forma, a gente tem que oportunizar para as pessoas de trabalhar, né? Ter um trabalho um pouco mais simples, fala para ela que ela vai ter que se acostumar, se ambientar, etc. E no trabalho simples, aquele que recebe aquele trabalho que parece tão pequenino, mas que não é pequenino, né? Que é tão importante como todos os outros, né? Se ele se ajustar bem naquilo, ele vai demonstrar que ele tem capacidade ou tem disponibilidade ou boa vontade para outros trabalhos, né? Então, apesar de haver essa desistência, aí eu acho que mesmo assim, quem carrega a maior parte, ela tem que ter esse entendimento que haverão os que desistir, que vão prosseguir e os que não vão prosseguir, né? Com certeza. Eu achei essa expressão que ele colocou maravilhosa, porque eu adorei a palestra dele. E porque tem a questão da renovação, né? E a gente tem que saber a hora de retirar de campo, porque tem aqueles também que sentam em determinadas posições e não querem sair, né? Então, a gente às vezes percebe que, vamos dizer assim, a pessoa meio que abraça a coisa se achando dono, e nós não somos dono de nada, né? E realmente, às vezes, você tem que abrir espaço para que seja renovado, né? Porque senão você não pode fazer. Eu comparo assim, né? O meu jeito é que nem você educar um filho. Você educa um filho para ele ser independente, né? Ele não pode ser um ser dependente de você. Ele tem que andar pelas próprias pernas, né?
Então, assim como o trabalho que a gente abrace, a gente tem que criar caminhos de substituição mesmo, né? De colocação de novas pessoas, que o caminho... Eu vou contar um lance para vocês. Quando eu sofri o infarto, né, foi numa segunda-feira, dia de palestra, né, que a gente tem que divulgar, etc e tal, né? Aí a Priscila falou assim, bom, mas só você. Eu estava lá no hospital, falei, gente, pelo amor de Deus, fala com o pessoal lá que tem que que tem que ver a questão da palestra, não pode deixar de ter, e nem os cursos, tem que andar tudo, né? Aí ela falou, você fica quieta aí, mas assim, uma preocupação de que o serviço não parasse, né? E eu acho isso, eu tenho isso comigo, que eu acho importante, né? A gente ter essa ideia, né? Eu procuro trabalhar dessa forma. Aprendi apanhando, mas estou aprendendo. Eu sou testemunha, porque eu fui chamada para fazer a palestra na segunda-feira de tarde, fui fazer a palestra hoje. Sou testemunha. Bom, gente, vamos, para não desviar muito o nosso tema aqui, alguém quer fazer mais algum comentário do livro, do texto aqui? Não? Vamos passar para outro? Olha aqui, esse mais referente ao 18, né, ao segundo versículo. Cruz, está no livro Abrigo, de Emmanuel. Cada alma na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo a cruz invisível da prova, indispensável à elevação a que aspira. Aqui temos a cruz do ouro, impondo aos companheiros que a transportam o círculo do medo e da inquietação. Além, observamos a cruz do poder, exigindo de quantos lhe detêm a força de pesados tributos de responsabilidade e sofrimento. Acolá, anotamos a cruz da beleza física, atraindo apelos inferiores. Mais além, contemplamos a cruz da enfermidade, situando esperanças e sonhos no labirinto da indagação e do desalento. Não longe, vemos a cruz da carência material, induzindo muita gente à inércia e à lamentação. Agora, observamos junto de nós a cruz da injustiça aparente, tentando a criatura a reivindicações que a projetam em maiores dificuldades. Mais tarde, encontraremos a cruz das paixões, vergando ombros sensíveis e afetuosos, reclamando-lhes o amargo imposto do desequilíbrio e das lágrimas. Cada criatura passa entre os homens, algemada ao posto de graves obrigações alusivas ao progresso que lhe cabe alcançar. O santo traz a cruz do sacrifício. O delinquente carrega a cruz do remorso. O melhor suporta o madeiro da liderança. O mal tolera o lenho da expiação regenerativa. O berçário é um viveiro de cruzes que se desenvolvem, pouco a pouco, no curso do tempo, definindo-se cada qual delas segundo as necessidades de cada um. Naturalmente, não viverás sem o instrumento de dor e luta que a existência terrestre se deu a transportar. Mas se colocas o madeiro do próprio aperfeiçoamento na direção do Cristo, seguindo após ele no calvário da ressurreição, com amor e humildade, renúncia e perdão, guarda a certeza de que os braços de tua cruz se converterão na morte em asas de espiritualidade, arrebatando-te do vale pantanoso da terra para os topos resplandecentes do infinito. Virgem Maria. Voltando aqui, primeiro ele fala dos tipos de cruz, vamos dizer assim, né? A cruz do ouro, a cruz do poder,
a cruz da beleza física, da enfermidade, da carência material, da injustiça, né? E todas elas são cruzes, são provas, são provas difíceis, né? Todas elas são provas difíceis. Mas agora observamos juntos de nós não, aqui. Mais tarde encontraremos a cruz das paixões, reclamando. Peraí. Quer falar alguma coisa, Zé? Pode falar. Que eu não estou achando aqui o que eu queria falar. Não, eu sem querer acho que mexi aqui. Mas aí, e aqui no final, ele fala da cruz daquele que se equivocou, né? Então, o santo traz a cruz, não só do que se equivocou, mas o resultado, né? O resultado da cruz. O delinquente é a cruz do remorso, o melhor suporte madeira da liderança, expiação regenerativa, enfim. São cruzes, né? Eu achei interessante porque, assim, ele fala de cruzes que para muitas pessoas falam, nossa, como assim cruzes? A beleza física, o ouro, o poder, né? Como que isso é uma cruz? Isso é o que todo mundo quer, né? É. Mas, na verdade, a gente sabe que são grandes desafios, às vezes maiores do que as privações. Porque você tem que dar conta disso da melhor forma possível e contribuindo não só consigo mesmo, mas com os demais. Então, quando você fala do ouro, do dinheiro, do poder e até da beleza física, porque ela é um valor na nossa sociedade, então você usar essa beleza física de uma forma positiva, podendo ser alguém que leva alguma coisa, uma mensagem positiva e passa a ser um exemplo a ser seguido, né? Isso é tão raro da gente ver, mas é possível. Seria uma boa forma de usar a beleza física num sentido positivo. Então, assim, é muito interessante isso, porque ele fala da cruz dessas coisas que a gente, na sociedade, considera como positivas, e o quanto é difícil, às vezes, para as pessoas, especialmente quem não está tão ligado na doutrina espírita, né? Está em outras religiões, tem mais dificuldade de compreender o quanto isso pode ser uma provação, né? Uma provação difícil, mais difícil às vezes do que a privação de não ter os recursos financeiros, a pobreza, o tipo de alteração que você pode cair, como é que fala? Os riscos que você corre quando você está com esse benefício do dinheiro, do poder, são muito grandes, né? De você ficar orgulhoso, ficar vaidoso, ficar egoísta, passar a não se interessar pelas coisas do alto, né? As coisas espirituais, achar que tudo se resolve com o dinheiro e com o poder. E isso é uma tendência, uma tendência até bastante comum. E o difícil é você pensar no dinheiro e no poder como um compromisso para com o próximo, para você contribuir para a evolução, para o crescimento das pessoas, da sociedade, da comunidade que você está. Então, o que me chamou muita atenção foi isso, essa questão da cruz, falando das coisas positivas como uma cruz, né? Porque ela pode ser realmente um grande desafio. Eu acredito que ele fala aqui também a maneira de carregar essa cruz, né? Sim. Como deve ser a maneira, porque você a cruz do ouro, aqui do dinheiro, né? Que ele coloca em primeiro lugar, o dinheiro é neutro, né? A gente tanto pode fazer uso positivo como negativo, não é isso? Então, ele coloca aqui
impondo aos companheiros que transportam o círculo do medo e da inquietação, quer dizer, ele não está fazendo bom uso desse ouro, desse dinheiro que ele tem, né? Quem tem o dinheiro do poder, meu Deus do céu, que responsabilidade que tem. A gente vê aí os governantes, né? Que responsabilidade, quantos que não podem padecer por conta de uma medida mal feita, né? E a beleza física, ele fala aqui, atraindo apelos inferiores. Quer dizer, você é uma cruz no sentido que você pode receber tantos apelos inferiores, como ele coloca aqui, né? Tantas influenciações negativas por conta só de uma beleza física, né? Só. Né? E a enfermidade, a maneira como você encara ela, né? Exato. Isso me fez lembrar, desculpa interromper você, Wanda. Imagina, pode falar. Isso me fez lembrar, na questão da beleza física, de uma passagem que, se eu não me engano, está no Missionários da Luz, onde estava sendo feita a programação reencarnatória, né, de um espírito e viria como uma mulher, e ela pediu para não ter a beleza física porque ela tinha uma missão e essa beleza física iria atrapalhar. Corria o risco dela não conseguir dar conta do que ela tinha que fazer por conta dessa característica positiva que poderia estar levando ela para outros caminhos, né? Como você falou, as possibilidades dela ser atraída por questões inferiores ou por outros caminhos que não aquele que ela tinha como objetivo, como compromisso de realizar na próxima encarnação. Então, realmente é o que você falou, a beleza física todo mundo gostaria de ter, mas ela é um desafio enorme, porque as tendências são muito negativas muitas vezes, né? Os chamamentos são muito, muito negativos. Quando ele fala da carência material, né? Ele induz muita gente à inércia e à lamentação. Você pode ter carência material, mas você pode sair à luta, não é? Mas muitos falam, não tenho condição, não vou fazer nada, e fica não só a luta em termos financeiros, mas você pode auxiliar muita gente, mesmo tendo carência material, né? O que mais, gente? E aqui, quando ele fala, né, o santo traz a cruz do sacrifício, aquele que... O santo... É lógico que a gente entende que santo aqui não é o santo da Igreja Católica, né? Mas a pessoa que é um espírito mais elevado, né? Ele com certeza traz a cruz de se sacrificar por quantos forem necessários, né? O remorso, enfim. Mais alguma coisa? Estão caladinhos hoje? Passo para o outro. Tudo bem? O outro versículo é: seu fim é a destruição. O fim seria o quê? O que ele fala ali na sequência, aqui, ó. Pois há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando. A gente nem falou desse chorando aqui, né? Ele lastimando, na verdade, né? Que são inimigos da cruz. Então, esses inimigos da cruz, ele fala, seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e os seus pensamentos no que está sobre a terra. No Almeida, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E aí? Quem quer comentar alguma coisa desse aí? Esse Deus aqui devia ser com letra minúscula, né? Deixa eu ver aqui. É verdade.
Segundo está aqui, né, naquelas observações que eu comentei da Bíblia do Peregrino, ele fala que justamente seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre. O ventre aqui, segundo os comentários, seria justamente talvez os excessos ou os costumes relativos à alimentação. E quando fala sua glória está no que é vergonhoso, o vergonhoso seria a circuncisão. Segundo o que está aqui, né? No terreno, ou então o culto material, que seria essa questão, seus pensamentos no que está sobre a terra, que seria justamente a parte material. Então, os valores, né, estão totalmente equivocados, né? O direcionamento do que realmente importa está totalmente equivocado. Então, tem a questão dos rituais, tem a questão dos costumes, né, das regras que estão impostas, e esses valores que são todos plenamente materiais, que não dizem nada. A pessoa pode fazer tudo isso, pode ser circuncidado, pode seguir as regras, mas não ter realmente Deus no seu coração, né? Não seguir o que é o bem. Então, isso não é a prova de que alguém está realmente seguindo a Deus, e nesse caso, muito menos a Jesus. Muito bom, Soninha. Luciana? Então, um pouco aí eu penso que ele também Paulo sempre reforça muito essa coisa da salvação pela graça, né? Não pelas obras, né? Ele reforça um pouco isso, mas no sentido, quando ele fala de obras, é justamente pelas leis, né? Pelas leis judias, né? E eu acho que ele vai um pouco nesse sentido também, né? Que, na verdade, todo demais é pelaquilo que você crê e que como você leva a tua vida mais do que como você leva as leis, né? Eu acho que é um pouco por aí também que ele vai. Muito bom. As duas colocações muito legais. Para mim, assim, quando ele fala o seu Deus é o ventre, eu considero assim, você está preocupado só com as coisas materiais, né? O ventre aqui no sentido de não só a comida, mas as questões, tudo que é da matéria, digamos assim, né? A sua glória está no que é vergonhoso, para mim, é mais a questão moral, né? Ele está se referindo mais às questões morais aqui. E os seus pensamentos no que estão sobre a terra assim, decorrente dos outros, né? Se ele só se preocupa com a matéria e a moral dele é vergonhosa, como ele diz aqui, né? Os pensamentos, ou seja, estão somente sobre a terra mesmo, ou seja, estão num patamar bem inferior, né? Estão longe de uma elevação espiritual, não é isso? Alguém mais? Eu também tô de acordo com você, porque se você pensar, quando a gente lê o Antigo Testamento e toda a parte de Levíticos, que são todas as leis, né, mosaicas, você se dá conta que é algo bastante material mesmo, né? Os sacrifícios, tem que ser um cordeiro, não sei, branco, é tudo muito, muito terra mesmo, né? Muito, não tem nada de espiritual, se a gente for pensar e ler em tudo isso que te mostra, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, mas simplesmente é porque naquele momento, né? Naquele momento naquele momento de primitivismo, eu acho que era por aí mesmo, né? Mas que aí quando chegou Jesus e mostrou tudo aquilo que nós somos capazes de ser, né? E que meu reino não é deste mundo, né? Então,
digamos, Jesus um pouco nos falou, tira o pé da terra, né? Porque, na verdade, não está aqui o reino, né? E não são essas... A lei, ou seja, as coisas terrenas que vão te aproximar de Deus, né? Exatamente, né? Muito bom. Como é que é? É estar na Terra sem ser... Estar no mundo sem ser do mundo, né? Estar nesse mundo sem ser desse mundo, né? Alguém mais? No more. Gálatas, que é a carne? Porque quando ele fala aqui, seu Deus é o ventre, né? É a questão da idolatria, né? Você dá mais valor às questões da matéria do que para Deus. Teu Deus não é o Deus nosso, tipo, letra maiúscula, né? É outro. Ou seja, você dá mais importância para as questões da carne, das questões da matéria, do que para Deus, né? Então, o que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos então como espírito também, né? Está lá em Gálatas. Aliás, quinta-feira nós vamos ter a Fernandinha lá do Paulo de Tarso falando sobre uma passagem de Gálatas, mas sobre a liberdade. Vamos lá. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, sentimos-nos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebesse, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação esta que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Meio óbvio, né, gente? É aquela questão de falar, a carne é fraca, né? Como quem diz, a culpa é da carne, a culpa é das minhas necessidades físicas, né? É por conta disso que eu cometo os erros, né? E não, essas tendências são realmente do espírito. O corpo em si, ele é só um corpo, é só a matéria, mas quem move esse corpo, quem decide, quem tem livre-arbítrio é o espírito. Então, é muito interessante. É a tendência que nós temos de se colocar de vítima e projetar fora da gente a culpa, né? Então, a culpa não sou eu, esse ser aqui, esse espírito pensante que tem a culpa. Não, a culpa é no meu corpo físico, né? Tem que pôr a culpa em alguém que não seja
eu mesmo, né? Então, é cômodo fazer isso, com certeza. Esse 10º aqui, ele parece que resume para mim, né? Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É do sentimento que você nutre, né? Val, Oi. Soninha, na minha terra, essa expressão é completada assim: a carne é fraca e o espírito é sem vergonha. Então, por conta disso, né? A gente vai dando culpa para o outro, né? E o espírito é sem vergonha, mas eu mesmo não tenho culpa, né? Mas se a gente for pensar bem nessa frase da carne é fraca, a gente está levando o nosso desculpismo para Deus, né? Porque foi Deus que nos deu a carne, então, na verdade, a gente já está terceirizando o problema, né? Terceirizando a culpa. Porque assim, ó, eu tenho a carne é fraca, então quem me deu a carne? Por que Deus faz eu reencarnar? Então a culpa é de Deus, não é minha, né? Olha, Céia, que isso, menina? A gente é tão idiota que a gente fala as coisas, né? A carne é fraca, mas quem que deu a oportunidade? Não é a lei divina? A gente não pensa quando fala essas coisas, né? Porque nós estamos reencarnados porque Deus ainda quer o melhor para nós. E a gente reclama que a gente erra porque a gente está aqui, né? Barbaridade. Dá uma olhada no 11º aqui, o 11. Né? A gente precisa que instale na gente compreensão da necessidade de autodomínio, porque muitos têm aquelas explosões de ira, de cólera momentânea e tudo mais, por falta de autodomínio, não é verdade? Sim. Então, a gente precisa mesmo lembrar, né? Acordar as nossas faculdades de disciplinador e renovador da gente mesmo, seguindo os exemplos de Jesus. Procurar ter autodomínio, procurar lembrar que muitas vezes você não precisa de uma faca para ferir a pessoa, você fere com as suas palavras, não é verdade? Então, e à medida que a gente vai avançando, que a gente vai estudando e tudo mais, você vai vendo o quanto isso daqui fala muito fundo na gente e causa uma certa apreensão para o dia do retorno. Com certeza, gente, com certeza. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Gente, nós temos 10 minutinhos e nós temos mais um texto. Eu gostaria de ler, que o outro fala sobre tentações. O êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam repugnância do homem. Somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos, assim, das forças enganadoras que nos cercam, sem a própria libertação dos interesses inferiores. É o autodomínio que a Márcia acabou de falar, né? O ouvido que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. Quer dizer, se você gosta de ficar ouvindo, você também está cultivando, né? A boca que se detém na resposta ao insulto naturalmente estima a produção verbal de crueldade e sarcasmo. Quem muito se especializa na contemplação do charco traz o pântano dentro de si. Nossa. Quem se consagra sistematicamente à fuga do próprio dever aceita a comunhão das criaturas indisciplinadas como se convivesse com mártires e heróis. Quem apenas possui visão para a crítica
encontra prazeres com os sensores inveterados e com os incuráveis pessimistas que somente identificam a treva ao redor dos próprios passos. Tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Procuremos as situações e os acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desregrado, e os problemas da tentação degradante estarão resolvidos em nossa marcha. A árvore é conhecida pelos frutos, ensina o Senhor, e seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam através de nossos próprios pensamentos e através de nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa a que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina, e não o nosso capricho, será então a luz santificadora de nossos próprios corações. Podia dormir sem essa? A Nilceia que fala isso. Podia dormir sem essa? Mas né, gente? A gente só, vamos dizer assim, cai, entre aspas, nas tentações quando aquele impulso ainda existe dentro de nós, né? Eu lembro da Soninha falando da questão da bebida, né? É uma questão que não a afeta de forma alguma, porque é uma coisa que ela não tem intenção de beber, mas afeta, assim, né? Perturba muitas outras pessoas, né? Só como um exemplo, né? E assim como outras coisas me perturbam muito e para outras pessoas não. Sim. Então, assim, né, cada um tem os seus desafios nessa encarnação que são diferentes, né? Mas é muito interessante realmente essa questão da sintonia, porque, como foi dito, você só vai ter essa ligação com essas situações se você tem elas em você, se isso é uma questão sua, né? Sim. Me faz lembrar aquela questão do olhar da mosca e da abelha, né? Eu já comentei aqui uma vez, mas eu vou comentar rapidamente. É aquela questão, uma abelha, ela pode estar num lixão enorme, se aparecer uma florzinha, é aquele o foco dela, ela se aproxima da flor. Agora, uma mosca pode estar num jardim mais bonito, ela vai ser atraída pelo que está em decomposição, pelo que está podre, pelo que está morto. Então, assim, é o foco da pessoa, é a sintonia dela. Então, é importante que a gente fique atento ao que nos chama atenção. Isso a gente consegue identificar até nos assuntos que nos atraem, né? No tipo de filme que eu gosto de assistir, no tipo de leitura, de vídeo, de mídia que eu gosto de assistir, porque o tipo de assunto que me interessa tem a ver com essa sintonia. E às vezes a gente acha que está tudo bem, mas se a gente observar bem, eu só gosto de filme de ação, porque tem muita violência, acontece aquele monte de coisa, meu Deus do céu, é uma angústia. Então, assim, mas ok, aquilo tem a ver com uma sintonia sua. Então, a gente precisa, só queria comentar isso, ficar com esse olhar atento para isso, porque a gente só consegue modificar algo que a gente identifica. Se a gente só enxergar no outro problema, mas não enxergar na gente mesmo, a gente não consegue fazer um movimento de mudança.
Então, é mais do que dizer, não, imagina, isso não tem nada a ver comigo. Não, a gente fala, não, mas olha, é verdade, tem momentos que realmente isso me interessa, isso me atrai, eu gosto disso. Então, eu preciso ficar atento o que é que está me alimentando, né? Meu marido fala uma frase que eu gosto muito e é verdade. Tudo que a gente alimenta cresce. Então, o que é que eu estou alimentando na minha vida para o que eu quero para mim, né? Então, é isso. Muito bom, Soninha. E o que você falou está aqui no 2 e no 3, né? O ouro, ele tenta o homem, mas não move interesse nenhum no corvo, né? Agora, os detritos atraem o corvo. Exatamente. É bem aqui que você falou, né? Val, acho que na próxima página tem do pântano. Aqui, ó, um nono. Quem muito se especializa na contemplação do charco traz o pântano dentro de si. Achei essa daqui bárbara, porque muitas pessoas que ficam só contemplando, vamos dizer assim, negatividade, coisa ruim, sabe? Ela está trazendo dentro dela e precisa dessa mudança de renovação, de alegria, de mudar a forma de encarar a vida, não é verdade? Que a hora que você passa e que isso o Espiritismo traz para nós a entender a sua reencarnação, né, para você crescer espiritualmente, você começa a deixar de lado essa contemplação no que é ruim, no que é... Porque o pântano, o que que é? Né? Uma coisa escura, fedida, horrível. Então, você começa a voltar o seu olhar mais para o belo, e você começa a mudar o seu interior, não é verdade? E você começa, a hora que você começa a mudar seu interior, você começa também a mudar o seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. Como você disse, a abelhinha vai na flor, direto na flor. Então, é o que a gente precisa começar a fazer, deixar de olhar o charco, deixar de olhar essas negatividades. O mundo está muito conturbado, um monte de coisa está, mas tem muita coisa boa também acontecendo, não é verdade? Você pode ter alguns problemas na vida, todos nós temos, mas também tem coisa boa acontecendo. Então, vamos contemplar isso daí, né? Muito bom, Marcinha, muito bom. E esse 10º, ele vai de encontro com aqueles comentários que a gente estava falando do dever dentro da instituição, eu acredito, não. Quem se consagra sistematicamente à fuga do próprio dever, aceita a comunhão com criaturas indisciplinadas, como se convivessem mártires e heróis. Quer dizer, ele se acha o máximo, né? Dentro do... Ele foge do dever, então ele se comprácio ali com quem é indisciplinado, com quem não realmente também foge do dever, né? E ele se acha ali o rei da carne seca, né? Ai, meu Deus do céu. Mais alguma coisa, gente? Era o Chico que tinha uma frase assim, que a tentação era como um cachorro bravo correndo atrás e a gente querendo ser pego, né? Isso. Era mais ou menos isso? É como um cachorro que corre atrás da gente e a gente está doido para que o cachorro pegue a gente, né? Aqui, a 13 também, ó, não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Pois é. Já diz tudo, né? Então, olha, pelo que você falou, né, Márcia, antes, né? Então, procuremos as situações e outros acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam produzir. É o que você falou, né? Nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desregrado. E os problemas da tentação degradante estarão resolvidos em nossa marcha. O bom é que, além dele mostrar o problema, ele mostra a solução, né? A gente tem que ter a disciplina, né? Para realmente seguir essa solução. Bom, pessoal, mais alguma coisa? Encerramos por aqui hoje?
Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão, nós vamos pedir para a Marcinha fazer a nossa prece final. Então, Márcia. Então, vamos voltando os nossos pensamentos para a espiritualidade maior que nos tem acompanhado, a todos os espíritos amigos que estiveram conosco na noite de hoje, agradecendo o Mestre Jesus pelos seus ensinamentos deixados, agradecendo a Kardec e a outros missionários da luz que tanto nos auxiliam com os seus ensinamentos, com a codificação do Espiritismo, que nos tem auxiliado tanto para que prossigamos na nossa caminhada rumo à evolução e rumo ao aprendizado, caminhando para a perfeição o máximo possível, Mestre Jesus. Temos certeza que neste momento de grande conturbação que o nosso planeta passa, o Senhor está conosco, o Senhor e toda a sua equipe de luz que o acompanham, estão conosco, nos orientando, nos dirigindo, nos protegendo. Fortaleça a nossa fé, Mestre Jesus, para que não esmoreçamos, para que não abandonemos os seus ensinamentos ao longo da caminhada, quando esta se tornar mais difícil. Que saibamos retirar com muito amor as pedras que encontrarmos no nosso caminho, para que realmente, ao regressarmos à pátria maior, possamos voltar com a sensação de dever cumprido, de que tenhamos feito o melhor que tínhamos à nossa disposição. Proteja-nos, ampare-nos e que durante a noite possamos continuar o trabalho que aqui iniciamos, acompanhados de todos vocês, e que assim seja, com a graça de Deus. Assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigada a todos. Encerramos aqui, então, até a próxima semana. Se Deus quiser.